Desculpa aí. Graças a paz, igreja. Amém. Que bom estar aqui hoje, né? Essa manhã maravilhosa, poder estar aqui louvando a Deus. Eu queria falar com vocês hoje sobre crise. Quem que não passa por uma crise ou não está vivendo uma crise? No mundo cheio de injustiça, né? Uma crise social, certeza, angústia que traz para nós o momento que a gente vive na nossa nação. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, num livro da Bíblia, que é do profeta Abacuque. Vocês podem abrir Abacuque, que ele traz um exemplo de como transformar uma crise numa fé mais fortalecida. Para ajudar vocês, fica depois de Naum, tá ok? Esse livro. Se chegou em Sofonias, já passou, porque é um antes. E Abacuque, ele fica indignado com algumas coisas que acontecem naquele tempo, e que é muito parecido com o que acontece com o nosso tempo de hoje. A injustiça. A gente vê o pessoal, encontra líderes que fazem coisas erradas, e às vezes não são punidos. E a gente pergunta assim, às vezes questionando, mas Deus, por quê? Por que que isso acontece? Por que que acontece aquilo lá no Rio de Janeiro, né? Pessoas morrendo daquela maneira. Onde está a sua presença, Deus, naquele local? Então aqui Abacuque diz no primeiro, da primeira queixa que ele fez, no primeiro capítulo, diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece, e a justiça não prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. E algumas traduções dizem torcida. Aí Deus responde ele, mas não era a resposta que Abacuque queria ouvir. Ele queria que punisse o povo de Judá. O que ele faz? Ele vai e chama uma nação, que lá está dito lá no versículo 6, estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa. Mas como assim? Ele vai trazer um pessoal ímpio para combater um ímpio? Ele fica confuso. E ele faz uma segunda queixa. Vamos lá para o versículo 13. Teus olhos não são tão puros que não suportam ver o mal. Não pode tolerar a maldade. Então, por que tolera os perversos? Como assim? Ele está tolerando os perversos? E aí ele se queixa nessa segunda vez. E diz assim, lá no capítulo 2: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá a respeito da minha queixa. Aí o que ele diz aqui? Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ele fala do fim, e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá, e não atrasará. Escreva também: o ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Esses somos nós. Nós temos que manter fiéis nesse momento de dificuldade, porque os corretos viverão para a vida eterna. Nós vamos ter sofrimento nessa vida, mas aqui Abacuque transforma, ele entende essa passagem aqui, essa resposta de Deus, e lá no capítulo 3, ele diz assim no versículo 16: ouvi isso e meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram,
Os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Percebe aqui? Tranquilo esperarei. Mesmo que não floresça a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim exaltarei no Senhor e me alegrarei. Então, é isso que nós temos que tomar conta desse exemplo de Abacuque, de uma crise para uma posição de fé, uma fé mais fortalecida. Eu não sei quais são os nossos problemas que a gente vai ter aqui pela frente, mas virão. Então, vamos tomar posse dessa certeza que Deus deu essa visão para Abacuque. Vamos orar? Quem puder ficar de joelho, quem não puder pode ficar sentado. Ó Pai querido, peço perdão pelos nossos pecados, ó Deus. Momentos passamos de fraquezas, ó Deus, mas em Ti confiamos e temos a certeza da nossa salvação. Nos fortalece, ó Deus, nos mantém vivo na fé. E é assim que pedimos, ó Deus, para cada um aqui nessa manhã, que estejam fortalecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Renato. Graça e paz, irmãos, bom dia. Que dia lindo o Senhor nos proporcionou. A palavra de Deus diz assim, que este é o dia que o Senhor nos fez e nós vamos nos alegrar nele. Eu estava dando uma passeadinha rapidamente sobre Elias, e nos capítulos de 1 Reis 17, 18 e 19, ele fala sobre toda uma crise. Eu estou falando em crise, né? Eu falando em crise aqui também. Mas em toda aquela situação, Elias nunca deixou de denunciar o pecado do povo. Ele continuava falando e continuava fazendo com que o povo enxergasse que estavam errados. E nós vimos assim que o profeta passou por tantas situações que não teria necessidade de eu falar aqui, mas depois de ele ter enfrentado tantas situações, ao denunciar o pecado do povo, ele entrou numa profunda depressão. Mas lá naquele vale, o Senhor o chamou e disse para ele, Elias, fica em pé e eu falarei contigo. Então eu quero dizer a você nessa manhã, se você passa crise, fica em pé. Se você é perseguido por pregar o Evangelho, por falar da palavra, por testemunhar do Senhor, fica em pé. E se você por acaso se prostrar, o Senhor fala com você nessa manhã, para que você fique em pé, mas não deixe de pregar esse Evangelho, porque o Senhor vem, Ele volta, e nós continuamos a esperar. E por isso eu quero convidar você nessa manhã, para que você fique em pé, porque o Senhor está aqui. E se porventura alguém precisa deste ouvir do Senhor hoje nessa manhã, fique em pé que eu quero falar com você. Que os nossos ouvidos estejam bem abertos para que a gente possa ouvir a palavra do Senhor. E que ao ficarmos em pé, nós possamos ter a certeza que o Senhor vem. Ele vem. É certo que Ele voltará. E a gente possa cantar bem gostoso, com toda a nossa força, que Ele vem. E a trombeta vai soar. E eu quero estar em pé, pregando a palavra do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé e vamos ouvir aquilo que o Senhor tem a falar conosco nesta manhã, seja através do louvor, seja através da palavra, de alguma maneira Ele vai falar conosco. Este
hoje está testificando. Nós não combinamos nada, né? Mas o Senhor virá. Amém? O Senhor virá e não tardará. Enquanto o Senhor não vem, nós passaremos por lutas, passaremos por dificuldades, passaremos por crises, talvez até por perseguições, passaremos por momentos de fraqueza, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém? Vamos declarar isso? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mais forte. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém. Esperança.
se abalam, seus reinos já passaram. Reina Jesus, seu trono soberano, eterno ressurreto. Reina Jesus, declaramos que o teu reino chegou, declaramos o teu reino aqui.
O Senhor está aqui. Aleluia. Bom dia, igreja. Maravilhoso esse grupo aqui atrás, né? Louvado seja Deus pela vida de vocês. Uma das formas que nós temos de agradecer a Deus é através dos nossos dízimos e ofertas. A palavra de Deus diz o seguinte: ó, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Vamos ter um momento de oração agora, para em seguida colocarmos os nossos dízimos e ofertas. Pai, te agradecemos, Deus, por tudo que tens feito em nossas vidas, Pai. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, Pai, para te cultuar, Deus. Pedimos que o Senhor esteja abençoando esses dízimos e ofertas que serão usados para a manutenção da tua obra nessa igreja. Também pedimos o teu cuidado e provisão na vida das pessoas que aqui estão, Deus. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Porque
sentar, irmãos e irmãs. Graça e paz. Graça e paz, irmãos e irmãs. Oh, muito bom essa parte, né? Um dia hoje, a gente não reclama dos dias, mas hoje está especial, não está? Tá ou não está? Hoje está gostoso. Hoje está um dia, olha o sol bem amarelinho. É um convite para ninguém ficar em casa dormindo à tarde, não é? Eu sei que a gente gosta de dormir à tarde, não gosta? Mas hoje é um daqueles que convida, olha só, vamos, vem me ver. Vem me ver. Nós vamos abrir a Bíblia, nós vamos ler 2 versos. Primeiro vamos ler 1 Coríntios 10, verso 10. Depois nós vamos ler Números, lá no Antigo Testamento, capítulo 14. Então nós vamos ver primeiro aí, 1 Coríntios 14. Cadê a Miriam? Vou começar a cobrar aluguel. Vou ficar pendurando coisa aqui em mim, né? Muito bem, tá bom. Acharam? Então, vamos ler junto esse versículo. E não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Eu vou ler em outra versão, que fala assim, ó. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Exterminador. Então vamos ler agora Números capítulo 14, lá no Antigo Testamento, Números 14. Diz assim, ó: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim?
a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Ontem nós lançamos aí um livro chamado Festa no Deserto. É um livro devocional que Deus me capacitou a escrever, e eu vou compartilhar com vocês a cada culto, né? Hoje de manhã, hoje à noite, vamos fazer um outro tema, não exatamente como está no livro, mas a ideia principal. E este livro fala muito de murmuração, fala de relacionamentos, fala de atitude interior que nós podemos ter para que a nossa vida seja boa, a vida seja uma vida agradável, né? E ontem veio bastante irmãos e irmãs aqui, eu fiquei muito sensibilizado, muito agradecido pela disposição de cada um, de cada uma, não é? Foi uma coisa muito boa. E você que não pôde vir ontem, lá atrás, durante hoje os cultos, você tem a oportunidade de adquirir e depois na secretaria da igreja, tá bem? Então você pode adquirir, né? É um livro barato, gostoso de ler, bonito, né? Tá certo? A gente faz a promoção, 1 é 25, 2, 50, né? E assim por diante. Mas isso não é a finalidade, né? A finalidade é abençoar. Abençoar porque o que me levou há muito tempo atrás a esboçar essas ideias foi o Senhor ter falado comigo acerca de mim mesmo. Foi o Senhor ter me abençoado com paz, de forma com que Ele começou a me abençoar nessa área. Porque eu sempre me percebi muito lamurião. Você sabe o que é isso? Sabe, já deu para entender, né? Mesmo que essa palavra não existe, né? Acho que é um neologismo, é isso, Janine, que fala? Palavras novas? Então é um lamurião. Eu via me lamuriar. Até que eu descobri que eu tinha casado com uma mulher que não tinha nada de lamurienta. Mas de repente eu passei a percebê-la lamentando da vida. Aí um dia, numa dessas, o pessoal chama de DR, é isso? DR? Ela falou assim: eu sou assim porque você me fez assim. Eu falei: eu não fiz nada, porque a gente sempre se defende, né? Aí eu fui orar a Deus e Deus falou assim: tá vendo? É assim mesmo que funciona, porque todo lamuriento, murmurador, reclamador, ele contamina o seu ambiente. E eu disse assim: meu ambiente está sendo contaminado. E então, aí eu decidi pedir ao Espírito Santo que me ajudasse, né? Pedir ao Espírito Santo, porque essas coisas é só pelo Espírito que são possíveis. Não tente sozinho. Nenhuma mudança na sua vida, não tente sozinho, você vai fracassar. E não é praga de pastor não, é natureza humana. Você vai fracassar. Mas quando você pede para o Espírito Santo te ajudar, você vai ver mudança. Aí você vai ver o fruto do Espírito acontecer na sua vida, não é verdade? Então peça a Jesus: oh Jesus, eu preciso mudar nessa outra área, e Jesus vai te abençoar. Amém, querido? O povo, murmuração não precisa exegese. Na Bíblia não precisa exegese, murmuração. Murmuração é murmuração, e o nosso Pai odeia murmuração. Murmuração, ela extermina o futuro de uma pessoa. Murmuração extermina. O primeiro texto que nós lemos fala da murmuração, que extermina. Então o apóstolo Paulo, falando aos coríntios, ele disse assim: não murmurem, como alguns deles murmuraram. Alguns deles quem? O povo lá do deserto. O texto que nós lemos é em Números. Ele falou: não faça como eles fizeram
e eles foram destruídos pelo exterminador. O exterminador veio e os destruiu. E essa palavra, o exterminador, me lembra muito, aqueles que têm mais de 45 anos lembram do filme O Exterminador do Futuro. Quem assistiu? Ó, povarel, era a nossa alegria da época, não era? A nossa alegria era ir no cinema ver o Arnold Schwarzenegger. Aquele nome horroroso, grande, né? Que ninguém sabia falar. Mas ia lá e a gente ficava, né? Com os nervos à flor da pele de ver aquilo, isso me lembrou. E aquele filme tem uma coisa interessante, essas coisas futuristas, de vez em quando elas acontecem de verdade. Aquele filme mostra que as máquinas do futuro gostariam de dominar o mundo. E eu não duvido disso. Eu já estou quase crente que elas vão dominar o mundo mesmo. Não é verdade? Porque você tem uns aplicativos no celular que eles falam o que você tem que fazer, onde você está e que você não deve fazer. E você começa a obedecer aquilo. É ou não é verdade? Não obedece? Às vezes eu ponho no Waze, e o motivo de estresse meu do Waze é o seguinte, é quando a mulher está do lado. Depois a gente conversa, amor, lá em casa, bem tranquilo, bem feliz, tá bem? Então, é assim mesmo, é para tratamento. É que a moça do Waze fala, em 300 metros, vire à esquerda. Ela fala assim, não, esse caminho é melhor. Aí, todo marido que se preze entende que se contraria a mulher, a coisa fica feia. Então, às vezes eu fico no impasse, ou obedeço a Alexandra, sabe que aquela vozinha do Waze chama Alexandra, não sabe? Ou obedeço a Alexandra, ou obedeço a Andréia. Aí eu falo assim, ó, vamos entrar no acordo. Ou eu vou por aqui, ou eu vou por você. O que você acha que eles vão fazer? Porque eu gosto de obedecer a mulher do negócio, do Waze. Que eu acho que ela sabe mais. E de repente... Mas de repente eu me vejo em maus lençóis, porque às vezes ela tinha razão. Porque eu dou tanta volta para sair no mesmo lugar, e ela fala, tá vendo, saiu aqui. Isso é uma coisa que o homem não suporta quando a mulher fala, tá vendo, não falei? Não é triste? Ô, gente, não haveria menos divórcio se as mulheres não falassem isso para o marido. Eu te falei? Odeio quando falo que eu te falei, ainda mais quando tem razão, né? Não, mas é assim mesmo. Então, a gente acaba obedecendo às máquinas, e eu não duvido não que seja realidade. Porque naquele filme as máquinas queriam mandar, e no final elas iam mandar mesmo. Então, as máquinas, elas fizeram um modo, porque descobriram que um ser humano ia nascer lá uns 20, 30 anos atrás, e queria destruir o império das máquinas. Então, as máquinas mandaram um exterminador lá do futuro, lá para trás, para destruir um sujeitinho que iria destronar as máquinas, que era o O'Connor. E aí então veio o exterminador do futuro lá para trás, vamos matar esse homem, porque senão nós não vamos dominar no futuro. Isso me lembrou muito bem, né? O interessante nesse filme é a possibilidade de matar uma atitude boa lá atrás, para que elas não fossem destruídas lá na frente. E eu fico pensando que Moisés, ele mandou os 12 homens espiar a terra, porque Deus havia prometido uma boa terra, não é? A terra seria deles, uma terra de promessa, uma terra boa, né? Mas o relatório trazido por aqueles homens fizeram aquele povo esmorecer, não é? Fizeram esmorecer. Então, diz que aquele povo murmurante falou tão mal e com tanto pessimismo, que no capítulo 14, lá de Números que nós lemos, diz que o povo gritou em alta voz e chorou. Sabia? Às vezes é assim mesmo. Às vezes a nossa murmuração, nosso pessimismo para outras pessoas faz com que as outras pessoas desanimem e chorem. O murmurador tem essa capacidade. Ele mata a outra pessoa, não é? Então eu fico imaginando o que poderia ter acontecido se o povo de Israel tivesse tido a mesma oportunidade que os humanos daquele filme do Exterminador. Enviar um emissário lá do futuro
para intervir na atitude daqueles 10 espias, de modo com que eles fossem livrados de 40 anos de sofrimento, não é? Que eles pudessem influenciar lá naqueles 10 e dissessem assim: não falem assim, não falem isto, vocês vão desanimar o povo de conquistar a terra, vocês vão acabar com o ânimo do povo, e mais, Deus, o nosso Pai, não se agradará de vocês, e Ele vai punir vocês, e tivesse impedido aquela situação da murmuração, e o futuro daquele povo pudesse ter sido outro futuro, e não o futuro que teve. Pensou? Não é assim com a gente também? Talvez você pudesse falar assim, acho que muitos de nós podemos, alguma vez na vida, ter dito: se lá atrás eu tivesse feito diferente. Não é? Quantos aqui já pensaram isso? Em algum momento da vida? Olha lá, um monte de gente. Se lá atrás eu tivesse tido uma atitude diferente, se eu pudesse voltar e mudar, né? Às vezes pensamos assim, se eu pudesse estar lá. Porque, queridos irmãos e irmãs, as nossas palavras, ela tem poder de exterminar o nosso futuro e o futuro das pessoas. A gente tem que ter muito cuidado, até uma geração inteira, né? Porque veja bem, o que o Senhor falou lá no capítulo 14 mesmo que a gente estava, no versículo 34, diz assim, olha: segundo o número de dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Você já pensou? Já pensou, que sentença? Que sentença triste de você observar uma coisa dessa? O Senhor se irritou tanto com o mau agradecimento daquele povo, o Senhor se irritou tanto com a murmuração daquela gente, que a sentença foi dura, foi terrível a sentença, não é? Eles exterminaram sua geração, porque a geração deles não poderiam mais entrar na terra, só a geração seguinte, por causa daquilo que eles diziam, né? Murmurador não tem futuro, porque o exterminador, ele se encarrega de encerrá-lo na senzala daquela fechadura da sua própria língua. A gente fala, acontece. Meus irmãos e irmãs, aprendam isto. Não comigo, aprenda com o Espírito Santo e com a experiência da vida. Se a gente, tem um texto, não sei se é em Provérbio, em algum lugar, que fala: coloca guardas à sua boca, porque tudo que você fala dura para sempre. Sabia? Dura para sempre. Tudo que você fala é para sempre. De vez em quando eu falo alguma coisa com algumas pessoas, e depois, muitos anos depois, aquelas pessoas lembram: você lembra o que você falou um dia? É interessante, porque o que você fala e o que eu falo dá um rumo para a vida, não é verdade? Dá um rumo para a sua vida. Que a gente expressa tem poder mesmo, porque ela mostra o que está dentro de você, dentro de mim, não é? E aquilo vai começar a tomar um rumo, uma direção, e é para lá que acontece. E se você fala para outras pessoas, aquelas pessoas gravam, e aquilo será o que elas vão lembrar de você, e o que vão dizer de você, e provavelmente será o caminho que você vai tomar. É o que você diz. Tem coisa que você diz que nunca mais algumas pessoas irão se esquecer. Por isso que a Bíblia diz assim, lá no irai-vos, lá em Tiago, né? Irai-vos, mas não pequeis. A gente fica nervoso, irado, mas cuidado com o que fala na hora da ira. Eu comento lá no livro uma frase que eu aprendi com alguém uma vez, diz assim: olha, muito cuidado com a ira de uma pessoa calma. Sabe aquele sujeitinho calmo, que você nunca vê ele explodir? Mas quando explode, é uma bomba nuclear. Melhor aquele que explode a toda hora. Eu sou um desse tipo,
que guardo, mas quando eu explodo, só Jesus na causa. Aí eu faço e falo coisa que até Deus duvida. O povo fala assim, porque as pessoas estão lá naquela ira. Então toda ira deve ser acompanhada de muita paciência. E eu costumo dizer o seguinte, que 30 segundos de calma economiza 30 dias de sofrimento. Não é verdade? É assim que funciona. Coisa incrível. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a murmuração, porque quando estamos nesse estado de espírito, nós falamos coisas que podem ser levadas a sério por muita gente. Que foi o caso desse povo no deserto. E o povo no deserto pediu uma coisa, e eu gosto de lembrar o seguinte, havia um programinha de televisão que eu gostava muito, gosto muito, que uma moça dizia, era uma gênia, eu lembro agora, lembrei da gênia, e o pessoal fazia os pedidos, e ela atendia, o sujeito não gostava, e ela dizia, o que ela dizia? Vocês sabem? Pediu, está pedido, não pode ficar arrependido. E a gente tem que tomar muito cuidado. Pediu, está pedido, não pode ficar arrependido não. Eu quero que você veja uma coisa, Números aí, que nós lemos 14, verso 2, observa aí, uma coisa interessante. Vamos ler junto? Fala assim, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, irmãos e irmãs, presta atenção, o que a congregação disse? Antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido neste deserto. Vou ler aqui na minha versão. Tomara que estivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. O que eles pediram? No momento da ira. Vocês viram o que eles pediram? Eles pediram, no momento da ira, do descontrole, eles pediram, tomara que a gente tivesse morrido aqui, ou morramos aqui, que seja assim. E olha só, lá no 14:32, o que aconteceu. Porém, quanto a vocês, vosso cadáver cairá neste deserto. O que aconteceu? Pediram. E às vezes não é assim com a gente? Às vezes a gente não liga pelo trabalhar do Espírito em nossas vidas, às vezes a gente deixa a nossa vida levada de qualquer jeito, não busca a presença de Deus, às vezes a gente não ora, não pede ao Espírito Santo momentos de paciência, para que a gente exerça, e aí a gente fica largado, sem buscar o Senhor, e falamos aí qualquer coisa, gritamos qualquer coisa, e falamos qualquer coisa. Tomara que você morra. Já ouviu alguma vez alguém falar assim? Você não vai dar nada. Esses meus filhos não prestam. Não é assim? E assim vão falando. Mas cuidado. Cuidado, porque pode ser que Deus envie um anjo exterminador, porque lá no livro está escrito, o anjo exterminador não é o maligno, nem é o mal, ele é um emissário de serviços ingratos de Deus. De vez em quando ele aparece para fazer algumas coisas que geralmente o povo não gosta, e às vezes pode ser que o anjo exterminador venha sobre a gente para nos ensinar, talvez nos ensinar a experimentar das próprias coisas que a gente decretou acerca da gente mesmo, acerca do outro que está à nossa volta, para nos ensinar, mas da maneira pior que existe. Aí ele vai lá, acontece, né? Então, palavras têm mesmo poder, com os outros, com a gente e no reino espiritual, acontece, né? É murmuração. Eles pediram, morreram no deserto, eles pediram, a questão... Por que estão reclamando? Vocês não pediram que ia morrer no deserto? Pediu, está pedido, você não pode ficar arrependido, vai morrer no deserto. Até que só a geração posterior é que vai. Né? Murmuração não dá, murmuração é triste. O murmurador, ele abre um buraco, aquele, lá no espaço daqueles buracos, né, que suga tudo. Ele abre um espaço e vem tudo para dentro. A gente tem que tomar cuidado, porque o murmurador é triste.
e além de ser exigente. Já reparou que o murmurador é bem exigente? Mas aí, como o pastor amigo meu que fez lá o prefácio falou assim, os queixosos são os que mais dão motivo de queixa. Porque nada está bom. Ele nada está bom. Reclama o tempo todo e reclama demais. Não é verdade? Alguém conhece alguém que reclama muito aqui? Rega a mão, por favor. Quem conhece alguém? Muito bem. Quando você conhecer essa pessoa aí que ela estiver reclamando, você dá uma cutucada e fala assim, cuidado com o anjo da morte. Cuidado com o anjo da morte. Cuidado, não fica murmurando não, fica reclamando muita coisa não. Não fica azedando em volta não. Não pode. É que nem aquele marido que chega em casa e vai comer, a comida não está muito boa, ele fala assim, mas que comida, por que você fez essa comida? Quem já ouviu alguém falar assim na vida? Erga a mão. Não erga a mão não. Vai dar problema. Ora, você chegou, a sua esposa ou o seu marido já fez, você tem que agradecer, não tem que achar defeito não. Amém, irmãs? Amém, irmãos? Aí, tem que louvar Deus, agradecer, comer tranquilo, alguém fez para você. Onde você tirou e está cultivando esse espírito de ingratidão tão grande? Que desgosta a outra pessoa. Quando lá em casa a esposa faz uma comida que eu não gosto muito, eu falo para ela, mas falo 3 dias depois. Entendeu? Você pode dar uma dica e falar 3 dias depois. Fala com carinho, dá uma flor. Dá uma flor. Está alguém fazendo aniversário hoje? Ninguém? Tá bom. Dá uma flor para a pessoa antes de depois, faz uma criticazinha. Aí eu lembrei da historinha do cara que falou assim, a vida inteira a mulher pegava e cortava como é que chama a ponta do pão, dava para o marido. Muito obrigado, amor, pela ponta do pão, e comia. Aí fizeram bodas de 25 anos, boda de quê? Prata. Aí chegou no restaurante, a moça cortou o pãozinho, deu para o marido, e o marido falou assim, amor, você pode me dar outra parte do pão? Aí ela disse, mas você não gosta dessa? Aí ele falou assim, amor, nunca gostei dessa parte do pão. Mas amor, faz 35 anos que eu dou essa parte do pão para você. Aí ele falou assim, você veja quanto eu te amo? Aí descobriu que o marido não gostava daquela parte do pão, gostava da parte do meio do pão. Pode falar, mas fala devagarzinho. Fala com carinho, dá uma flor, mas não fica murmurando. Aí você vê como a vida melhora. Meus queridos, reclamam-se demais neste mundo. O mundo é o mundo da murmuração. Porque geralmente nesta terra, neste mundo, a gente não vive do jeito que a gente desenha. Você desenha a sua vida de alguma maneira lá, geralmente pelos 18 anos, quando você vai fazer um vestibular para ser determinado profissional, e você desenha assim o seu futuro inteiro, Vou fazer esse curso, casar com essa pessoa, sei lá, morar em tal lugar, e assim que vai ser. De repente você descobre que dá um vendaval, e você não se forma, ou se forma naquilo que não quer ser, casa com uma pessoa diferente, e mora em cidade diferente, e a coisa não vai muito certo, às vezes, como você gostaria. Mas isso é assim mesmo. A gente tem que andar com Deus, e Ele andar com você, e você andar para frente e falar assim, Senhor, me ajuda, e eu não vou azedar, porque a vida não foi como eu desenhei, ou como muita ingratidão tivesse sido. Vou ter muita ingratidão com você, ou com as pessoas. Se você perguntar para a maioria das pessoas se a vida é aquilo que ela gostaria, ela vai falar que não é. Mas a gente precisa fazer dessa situação uma bela festa, ver outro lado da coisa, adaptar, viver e não azedar, lidar com as coisas na presença de Deus e falar, Senhor, me ajuda com a sua presença,
me ajuda com a sua paz, me ajuda com o seu espírito, e vamos viver feliz. Amém, querido? Não é assim? Em que você prefere? Vai deixar as circunstâncias fazer da sua vida literalmente um inferno? Ou você vai fazer das circunstâncias todas na presença de Deus e falar, vamos que o Senhor é comigo e vamos ver o que é que a vida tem de bom para mim. Vamos desfrutar das coisas boas que eu tenho para desfrutar. Vamos prosseguir com alegria. E eu não vou murmurar, porque a murmuração não leva ninguém para frente. Tem que fazer das situações difíceis da nossa vida experiências boas. Toda vez que tem uma situação difícil na minha vida, seja em qualquer âmbito da vida, eu penso, eu ainda vou rir desse negócio. Não é? Ainda vou rir desse negócio. E não é assim que funciona? Depois de que você passa por uma pequena tragédia, 2 anos depois, as pessoas vão lá na sua casa comer junto, vão lá se confraternizar com você, e você não conta aquelas coisas, rindo das situações que você passou, chorando. Não é assim, não é? Olha aquele dia, você não pensa, caiu um raio na minha cabeça. E você não morreu? Não, estou vivo, está vendo? Mas como é que foi? As artérias ficaram limpinhas. Não é? Às vezes é assim que funciona. A gente tem que olhar, não azedar e não reclamar. Eu me lembro uma vez que eu peguei a carona, eu era pastor seminarista em São Roque, e o irmão trabalhava em São Paulo, ele me deu uma carona de manhã, e naquela carona, ele tinha que ir para São José dos Campos, e ele me deixou no meio de uma das pistas da Marginal Tietê. Quem conhece? Conhece? Conhece lá? Conhece? No meio da pista, e eu olhei só um lugar, esqueci de olhar o outro lado que tinha outra pista, e eram as 8h30, 9h da manhã. Aí ele estava atrasado, eu não queria atrapalhar, eu falei, não, me deixa aqui que eu me viro. Ele deixou assim, tinha umas pessoas trabalhando. Quando o carro saiu, eu olhei para um lado, olhei para o outro, tinha 2 pistas para cá, 2 pistas para lá, e quilômetros de carro. Eu falei, como é que eu vou sair daqui? Mas pensa no homem que abençoou aquele irmão. Mas pensa na bênção, que eu descasquei o irmão na bênção. Eu falei assim, louvado seja a tua vida, querido. Eu fui andando, até que um sujeito que estava limpando lá, falou assim, viu, eu percebo que você está perdido. Eu falei assim, como é que você percebeu? Aí ele falou assim, você não tem como sair daqui. Espera aí uns 20 minutos, que vai vir um caminhão pegar a gente, você entra no caminhão que ele vai dar a volta no viaduto, e você fica perto do Tietê, daquele terminal de ônibus do Tietê. Aí eu falei, que beleza, né? Olha a situação, né? Mas eu fiquei pensando, naquela dia eu amaldiçoei, mas hoje eu conto dando risada. Tem que fazer uma limonada do limão. É aprender a fazer. Porque a gente evita muita angústia com a nossa vida. Evita muita angústia. Quando murmuramos por causa dos problemas, das crises, nós colocamos a nossa língua a serviço do inferno. É coisa triste, meu querido. Nós evocamos um desgosto terrível para nós. E guardar a boca é um ótimo remédio. A Bíblia diz que quem guarda a boca, guarda a alma da angústia. Guarda a alma da angústia. Você pode perceber, se tem uma coisa ruim na sua vida, se você guarda para si é uma coisa, mas se você fala, aquilo inflama. Não inflama? Aquilo pega fogo. É como brasa. Você deixa a brasa lá queimando sozinha, ela pode até ficar fraquinha. Mas se você abana a brasa, ela começa a ficar forte. Ela começa a ficar forte e vai. E assim também somos nós. Se você olha para uma pessoa, você tem um julgamento, guarda para si. Mas comenta com o seu marido ou com a sua esposa para você ver o que aquele julgamento não vira. Você assassina a pessoa. Você mata a pessoa. Porque aquilo acende uma fúria na gente, não é? Acende uma fúria tão grande, que é incontrolável. Porque a boca da gente tem esse poder de inflamar,
esse poder de queimar. É isso que tem. Então a gente pode ver e fazer, não é, da nossa vida uma grande bênção ou terrivelmente. Você vai ver. Os homens lá do deserto, uns vieram e disseram: essa terra vai nos devorar. Mas os outros dois, só dois, disseram diferente: vamos, vai dar certo, Deus nos dará a boa terra, nós vamos devorar esses inimigos como a gente devora pão, eles vão cair, porque Deus é conosco. Aí quando eles vieram falar isso é bom, isso animou a turma, porque a gente tem esse poder, né? O poder de levar os outros para frente, ou o poder de matar as pessoas no ninho. E é isso que funciona. O deserto na vida da gente, que nós passamos aí por esta vida, ele é útil na nossa vida, nos torna experientes, agrega valor, agrega para nós um poder maravilhoso de conduzir as outras pessoas. Quando você vai com oração, com paciência e com perseverança, o caráter de alguém é assim que é forjado, não é? Alguém disse o seguinte, que o mesmo sofrimento pode gerar queixume de um e louvor no outro. Tudo depende do coração. Quem teve o coração trocado por Jesus, rompe em louvor. Mas quem teve o coração contaminado, rompe em murmuração. Rompe em murmuração. É assim que funciona quando a gente vive nessa vida. É assim que funciona quando você pede a Deus que te abençoe, não com o exterminador, mas com o anjo da vida. É assim que vive. Como é a sua atitude? Como tem sido sua vida? Viver com Jesus é o caminho estreito, é o caminho do louvor. É o caminho do louvor. Viver com Jesus é o caminho da sua palavra. Viver com Jesus é não irar-se. É irar-se, mas não pecar. Viver com Jesus é falar na hora certa. Viver com Jesus é saber que Ele sempre tem tudo sob controle. E é descansar nessa fé. Viver com Jesus é rejeitar a murmuração. Então eu quero dizer a você, se você sair daqui nesta manhã só com isso, está bom. Deus não se agrada do murmurador. Toda vez que você murmurar, saiba que não haverá benefício para a sua vida, nem para a minha vida. Mas toda vez que você louvar, pode ser que as circunstâncias exteriores não mudem, mas você muda. E você muda os outros. Porque você tem o poder de decidir lá o seu futuro. Você pode decidir o seu passado, um bom passado ou um péssimo passado. Lá no seu futuro você vai falar assim: olha, a minha vida foi boa, porque eu vivi, né? Não reclama o que não tem controle. Você, dizia um amigo filósofo, dizia assim: você não pode mudar a rotação da Terra. Tem o pessoal de Guarapuava ali, o amigo filósofo é o Garcia, fala para ele que eu falei aqui. Aí ele olhava para nós e falava assim: pastor, fica nervoso não pode mudar a rotação da Terra. Eu falei: sabe que você tem razão? A gente esperneando aí, querer mudar as coisas, mas fique tranquilo, não vai mudar nada. Muitas vezes é melhor você mudar, não é? Muda você. Não murmura não. Viva bem, e Deus vai se agradar de você. Se por um lado há morte para quem murmura, há vida para quem louva. Amém, querido? Louvar não é só na hora de cantar aqui não. Canta aqui e vai murmurar no estacionamento. Vai lá murmurar no estacionamento, vai ver o anjo devorador riscar o seu carro. Viu? Murmura não. Ontem o pastor Sidney chegou aqui, ele achou que o concílio era 2 horas, o concílio distrital era às 3. Aí ele chegou, pensei que o concílio era às 3, cheguei aqui 1h30. Eu falei: o que o senhor fez, pastor Sidney? O crente, quando se adianta, ele ora, ele não tem tempo perdido. Aproveitei para orar. Olha que beleza. Não é?
Ah, trancou no estacionamento? Calma, louve a Deus, pode ser um bom livramento para você não bater lá na frente. Já falei para vocês que quando eu perco um ônibus, perco alguma coisa, eu nunca reclamo. Porque eu estou cansado de ver gente que foi livrado porque não foi em determinado voo, determinado a pastora abençoada, por um ônibus eu não fico viúva antes de casar. Por um ônibus, já não é? O ônibus da Itapemirim, que ela comprou passagem, cara, e ela chegou na rodoviária. E quando chegou na rodoviária, ela falou assim, eu quero trocar para passagem mais cedo. O cara falou assim, não, mais cedo a passagem é mais barata, mas não devolvo o dinheiro. Aí ela falou, então eu vou esperar o mais tarde, então, porque também não quero essa passagem, eu quero aproveitar o meu dinheiro. O ônibus que o homem não devolveu o dinheiro, se esborrachou na BR-116. Morreram quase 35 pessoas. E aquele tempo para frente eu aprendi, que eu mais gosto de perder coisa. Perdeu, aleluia, Jesus, perdi, livramento, Senhor. Chegou no estacionamento, estão me trancando aqui, ai, fica murmurando, né, essa boca de sapo aí. A boca de sapo é hoje à noite. Não murmura não, abençoado. Vai trocar ideia com outra pessoa. Olha que coisa boa conversar com as pessoas. Eu estou colocando aqui os líderes da igreja, da clã e os pregadores aí para fazer abertura, oferta, tudo, porque eu gosto de ouvir esse povo. Olha que coisa preciosa que Batu trouxe aqui. Diz que está tremendo, mas eu não acredito que ele estava tremendo. Isso é conversa furada. Olha que coisa boa que falou, vai conversar com o outro. Darcy, como é que é a sua experiência de corrida? É boa, Darcy corre 20 km por dia, corre ainda? Aí, vai perguntar para ele como é que funciona. Me explica como é que funciona, porque o meu carro está preso aí. Não é? Vai conversar, vai ter comunhão. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Amém, querido? Dá uma cutucada no irmão do lado aí e fala assim, cuidado com o anjo da morte. Quero orar com vocês. E você ore sozinho mesmo, baixe sua cabeça. Se o Espírito Santo pela palavra falou com você e pedindo, Jesus, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso largar a murmuração, me ajuda. Peça a Jesus, pede para o Espírito Santo. Fala assim, Jesus, eu tenho às vezes travado a minha vida, às vezes ela não vai para frente, é por causa da murmuração. Diga a Jesus, pede para o Espírito Santo fazer a obra na tua vida. E talvez você precise repreender, não o anjo exterminador, mas às vezes o próprio exterminador do mal na sua vida. Se você precisa repreender, se você nota que a sua vida não vai para frente, talvez você fale, eu tenho pecado contra ti, Senhor. Fique em pé no seu lugar, nós vamos orar, vamos repreender, e Deus vai te abençoar, abrir portas para você. Portas que estavam fechadas. Portas que não tem deixado você prosseguir. Coloca diante de Deus. Em tuas mãos, Pai, como igreja reunida nesta manhã, colocamos nossas vidas no teu altar, Senhor. Nós queremos ser homens e mulheres conhecidos pelo louvor, não qualquer louvor, mas aquele que te agrada. Nós oramos para que o Senhor nos ajude a evitar toda murmuração, que o anjo exterminador não tenha vez conosco, ou que ele não seja preciso ser acionado para nos corrigir. E nós repreendemos, Pai, toda a maldição que vem da nossa boca por causa da murmuração. Nós declaramos aqui, pela Tua palavra, que a nossa vida e alegria vem do Senhor. E agora, Pai, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, homens e mulheres, com bênção. Bênção que vem do louvor ao Senhor. Nós oramos, repreendendo toda maldição, repreendendo toda palavra torpe, e que o Teu Espírito venha nos lembrar sempre de tudo, para que possamos viver e não morrer. Abre a porta das bênçãos para a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus.
Amém. Amém, queridos? Eu vou cantar um hino. Quantas bênçãos, né? Então, ali fala: se das vagas, se da vida as vagas procelosas são. O que é isso, Rian? Faz ideia, não? Então, quando você cantar isso, você vai cantar assim, ó: se na vida as tempestades vão e vêm. Só para entender, não precisa cantar não, tá? Só para eles entenderem. Eles cantam se da vaga vida procelosa são, mas lá é traduzido aqui como se da vida as tempestades vão e vêm. Porque é isso que quer dizer. As vagas é vão e vêm. Procelosas é tempestade. Tá bem? Ó, pastor, vem dirigir nós aqui. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, lembras muitas bênçãos, dizias de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, bendize-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, bendize-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros cheios de ouro e bens, lembra que tesouro prometido tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, bendize-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate logo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti, seu divino auxílio corrigindo o mal, há de assegurar-te galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, bendize-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Amém? Aleluia. Deus é bom, né? Você pode se assentar. Nós queríamos conhecer aquelas pessoas que nos visitam pela primeira vez. Se você está aqui pela primeira vez, faz um aceno com a tua mão. Nós queremos te entregar um mimo da igreja, um presente. Tem alguém aqui que está a primeira vez aqui? Não? Amém. Eu queria que você pegasse o seu boletim. Essa semana é uma semana de muitas atividades, uma semana gostosa, tem um feriado no meio, né? Um dia na quarta-feira. E como eu sei que às vezes nós, sendo quarta-feira, nós não viajamos, né? Muitas vezes.
Então, nesta quarta-feira, nós teremos o piquenique da igreja, da família metodista. Esse piquenique é para todas as pessoas da igreja, e ele será na quarta-feira, no dia 15, 9 horas, nós começaremos ali, tem o endereço aqui, né? Que é Clube Mercês, fica atrás do restaurante Madalosso, ali em Santa Felicidade, tá bom? E aí você leva o seu lanche lá, a gente pode se juntar, compartilhar do lanche, sempre um tempo bom comer a torta mais gostosa de alguém, né? Então, leve o seu quitute, leve o que você quer desfrutar nesse dia, e vai ser um dia gostoso, haverá brinquedos para as crianças, haverá diversão, jogos, futebol, nós estamos programando coisas muito legais para esse dia, tá bom? Às 9 horas começamos com uma devocional, né, um tempo juntos ali, e depois então nós vamos fazer todas as atividades, tá bom? Se por acaso você não tem condução, não tem como ir, que você possa entrar em contato conosco, ou ligar na igreja, ou falar comigo, com os pastores, para que a gente possa providenciar, para que você vá, tá bom? Se for necessário, nós vamos alugar uma van, mas nós queremos que você vá, tá bom? Lá também nós temos o culto de ação de graças na quinta-feira, então. O culto de ação de graças foi antecipado por causa do concílio regional, que cai bem na semana do dia de ação de graças. Então, será nesta quinta-feira, aqui no templo, às 19h30. Para isso, você também pode trazer, aqui até a Denise perguntou, o que é um prato típico do dia de ação de graças, né? Na verdade, eu entendo por prato típico aquilo que você quer trazer. Doce, salgado, o que você desejar trazer, um frango assado, uma, sei lá, né? Uma coisa boa aí. Você traz, tem frutas, tem várias opções. Só que nós pedimos para que você traga já do jeito para ser servido, porque não tem muito tempo, a gente desce lá no salão e já saboreia tudo. Então, a gente pede também, se você puder chegar 10 minutinhos antes do culto, 5 minutinhos antes do culto começar, e levar o seu prato já lá, vai ter gente para esperar e receber o teu prato e colocar certinho lá na mesa, seria muito bom, tá? Se você não conseguir, você traz o seu prato aqui para o templo, e depois descemos juntos, e aí você pode pôr lá na mesa, tá bem? Então, vamos ter esse momento, um culto especial, vai ter um pregador de fora, é isso? É isso? Arivaldo? Sim. Nós vamos ter um pastor de fora, Arivaldo, o nome dele? Nivaldo, né? Daqui de Curitiba mesmo, né, pastor? E vai nos ministrar nesse dia, tá bom? Então, venha com a sua família agradecer ao Senhor. Nós vamos fazer algo bem especial, vai ser um culto bem gostoso. Então, venha com a sua família, tá bom? Agradecer ao Senhor. Domingo que vem, nós temos também o culto do bebê. Para isso, nós precisamos que, se você tem filhos até, ou neto, ou sobrinho, que você deseja apresentar, nós vamos ter um momento de oração com as crianças, vai ter um mimo para as nossas crianças também, crianças até 3 anos de idade, tá bom? Você precisa procurar a Lourdes, fique em pé, Lourdes, por favor. Você precisa procurar essa moça aí, tá bom? Para que ela anote o seu nome direitinho e seja um culto bem bacana, tá bom? Também lá no final do boletim, nós temos o aviso sobre novos membros. Eu tenho notado, amados, que muitas pessoas, né, algumas pessoas, frequentam a igreja, participam ativamente, né, na sociedade de mulheres, nos cultos, em vários momentos, mas não são membros da igreja. Ser membro da igreja é algo importante. Demonstra fidelidade ao Senhor, demonstra compromisso com a obra de Deus, né? Eu estou vindo e eu estou comprometida com este lugar. Então, assim, é importante você, que talvez não seja membro ainda, se tornar membro da igreja. É algo fundamental para a sua caminhada cristã, né? Às vezes a gente olha e fala, mas eu só vou num dia, no outro. Mas se você deseja se tornar membro da igreja, você já está frequentando aqui, né? Talvez agora, recentemente, ou há muitos anos. Tem pessoas que estão há muitos anos na vida da igreja, mas não são membros.
é necessário ser membro da igreja, né? É importante, faz parte, né, daquilo que nós cremos, a nossa fé, né? Então, torne-se membro da igreja. Dia 3 de dezembro, nós faremos, então, no culto pela manhã, batismo de pessoas novas, e também nós receberemos pessoas que vão, né, estão vindo de outros lugares e gostariam de fazer parte da igreja, tá bom? Deu para entender? Isso, fala conosco, ou dê o seu nome na secretaria, já está funcionando este grupo na escola dominical, tá bom? E hoje nós temos o almoço da AMAS, né? O almoço da AMAS, que é beneficente, em prol das atividades da AMAS, e o valor desse almoço hoje é R$25, e crianças até 12 anos pagam R$12, tá bom? Então, se você quiser, ainda dá tempo. O cardápio eu não sei o que é ossobuco, nunca comi, acho, mas diz que é bom, né? Você está sentindo o cheiro vindo da cozinha para cá? E a cozinha está longe aqui. Pensa esse corredor, eu passei aqui nesse corredor, está demais o negócio, né? Então, é ossobuco, aí com frango, caipira e polenta, bem gostoso, tá bom? Diga, amada. Tá bem? Então, se você quiser, pode descer ali, já dê o seu nome para almoçar conosco. A Neide lembrou bem que no dia do culto de ação de graças, a Sociedade de Mulheres fará exposição para venda de coisas que nós produzimos durante o ano todo. Então, tem coisa muito especial, muito bonita. Se você quiser presentear alguém nesse Natal, a Sociedade de Mulheres vai estar com um stand para você adquirir, tá bom? Amém? Pastor Fábio? Vamos. Pastor Paulo? Vem cá, pastor. Glória a Deus. Bastante programação, para o povo passar uma semana muito animada, não é? Vamos estar em comunhão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos colocar em pé. Queremos receber a bênção do Senhor. Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome. Te agradecemos pela palavra que recebemos esta manhã. Conserva dentro de nós a habitação do Teu Santo Espírito, para que possamos lembrar, Senhor, de em todo o tempo louvar o Teu nome em toda circunstância. Obrigado, Senhor. Irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, nos dê a Sua paz. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com tua vida, com toda a igreja, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.